Vamos falar um pouquinho de fé, dos nossos pedidos, das nossas preces, se as nossas preces são atendidas. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos ver se dá tempo, tem tanta coisa, né? Tanta coisa, meu Deus do céu. Mas eu acho que prece todo mundo faz, especialmente nos momentos mais difíceis, nas horas mais complicadas, e a gente se dirige ao Criador e conversa com Ele e fala: ai, Senhor, olha aqui, ó, o que está acontecendo aqui? A minha casa, minha família, as situações difíceis que estou vivendo aqui. E a gente, sinceramente, lá dentro de nós, a gente pede muito força e não raras vezes, como é o meu caso, por exemplo, eu gostaria que Ele solucionasse para mim os meus problemas, né? Então, na maioria das vezes, a gente pede para Deus solucionar os problemas nossos. E aí a gente fica pensando, né? O Senhor do Universo. E só na Via Láctea tem, sei lá, quantos bilhões de estrelas e tem tanta coisa para cuidar, não é? E a gente tem uma casinha pequenininha de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, né? Que às vezes é um apartamentinho que não tem nem quintal. E a gente quer que Deus cuide das coisas pra gente. Veja só como que nós somos, né? Mas isso não é uma ironia. Muitas vezes nós temos problemas intrincados, problemas que nós não sabemos como resolver, problemas graves que nem a ciência sabe como resolver. Agora mesmo a gente está vivendo um problema desse, a gente tem aí esse problema que nós estamos vivendo de saúde, sanitário, que até agora os cientistas ainda não deram uma posição firme, né, correta a respeito do assunto, vamos nessa direção, naquela direção, estamos ainda em experiência de um lado, de outro, e todos nós estamos muito vulneráveis. Então, mas normalmente a gente sempre tem alguma coisa a pedir, às vezes coisas grandes, às vezes coisas pequenas, às vezes coisas médias, mas normalmente a gente sempre tem. Se nós fizermos uma prece todo dia a gente vai ter alguma coisa nova para pedir. Pedir que a gente não se atrase no trabalho, pedir para que o ônibus venha rápido, pedir que o ônibus não esteja cheio, pedir para que o ônibus ande direitinho, não ande correndo, mas também não ande muito devagar. Pedir tantas coisas, né, que a gente pede para o Criador. Eu fico pensando, meu Deus do céu, tem que ter um departamento muito eficiente para que as nossas preces sejam ouvidas e sejam pelo menos analisadas e pelo menos ou respondidas ou arquivadas, né? A gente tem essa sensação que algumas delas tem um carimbo lá, né, no plano espiritual grandão que se diz assim: arquive-se, pá, vai bater no carimbo na maioria das nossas preces, porque a maioria delas dizem respeito a nós, porque nós é que precisamos entender e resolver, nós que precisamos desenvolver, nós que precisamos agir, atuar, pensar, buscar ajuda, buscar soluções. Porque vocês já pensaram se os problemas que os nossos professores da escola nos dessem e todas as vezes a gente se dirigisse a ele para ele resolver para a gente o problema, como é que a gente ia aprender? Como que a gente ia aprender aquelas tais equações, aquelas sugestões de português, de geografia, de história? Como é que nós vamos aprender? Mas tem hora, na hora da escola, tinha hora que a gente tinha vontade, né, de pedir para ele resolver para a gente. De vez em quando a gente fazia assim: eu não estou entendendo muito bem isso aqui. Aí ele ia lá, ia pondo as respostas para a gente, direitinho, né? E fazia ele responder para a gente. Olha só, que coisa. Mas como é que a gente aprende? Desse jeito a gente não aprende. É por isso que esse carimbão deve ser muito ativo lá no plano maior, porque a maioria dessas coisas que a gente pede dizem respeito a nós mesmos. Os cuidados de cada dia, a vigilância, essas coisas que nós precisamos ter sob a nossa responsabilidade. Não podemos delegar responsabilidades ao Criador, que na verdade deu uma vida independente, autônoma, nos deu liberdade de escolha, livre-arbítrio. Nós fomos para essa direção, erramos o caminho, bate a cabeça, volta e começa de novo. Não, eu quero bater a cabeça, mas eu quero quebrar aquela pedra, eu quero que Deus quebre, tire, remova essa pedra do meu caminho. Na maioria das vezes é assim que a gente faz. Fala assim: mas você tem que voltar, meu irmão, você está no caminho errado. Não vou remover pedra nenhuma não, vai ficar aí quando você quiser, mas a pedra vai continuar aí. E a gente insiste, se machuca, se arrebenta, se explode e não resolve o problema nunca. A gente pensa: meu Deus, Deus não existe. Olha até que ponto a gente chega. Deus não existe porque a solução daquilo que eu mais preciso ele não resolve. Tirar a pedra que está impedindo o meu caminho, não resolve. Mas não é para ele resolver. Às vezes a gente tem que mudar de caminho, voltar para trás e ir para outra direção, para outro caminho, para outra diretriz. Mas a gente insiste, até que chega uma hora, né? E às vezes pela bondade suprema vem alguém e fala: você já pensou em ir para outra direção? Você já pensou em desviar dessa pedra? Você já pensou em passar por cima dela? Você já pensou em, voltar e começar de novo, em outro caminho, outra vertente?
Aí fala, nossa, é mesmo, nunca pensei nisso, pensei que Deus que tinha que resolver isso para mim, não é? Então, preces, pedidos nós fazemos, mas, na verdade, a maioria dos nossos pedidos, muitos deles recebem o arquivo, ou recebem o carimbo de arquive-se, porque eles não podem ser, diríamos assim, atendidos. De uma certa forma, o arquive-se, pela misericórdia, pelo amor de Deus em nossas vidas, esse arquivo-se, ele é feito de uma forma assim bem tranquila, não é que nem um serviço público aqui no nosso estado, no nosso país, né? E tem lá um funcionário dizendo, não, pode ser atendido, procura outro caminho, outra direção, está errado, e ele dá pra gente às vezes joga pra gente um caminhão de problemas pra gente resolver, porque aquilo não pode, aquele pedido não pode ser atendido. Dá assim aquela compaixão, aquele amor, às vezes manda pessoas para tentar convencer a gente. Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu não vou conseguir convencer, mas quem sabe se ele for na casa espírita ou na casa religiosa, alguém fala alguma coisa que ele pense melhor. Aí inspira a gente a vir aqui, mas para que eu estou vindo aqui? Meu problema é outro. E aí a gente vem aqui e começa a escutar umas ladainhas, né, umas coisas assim. Aí umas minhoquinhas começam a andar na nossa cabeça, né? Aí, nossa, mesmo, né? Puxa vida. Podia ir para outra direção, eu fico insistindo com isso. Para que eu vou continuar insistindo com isso? A gente não tem algumas coisas que são assim na nossa vida, que nós fazemos uma picuinha, queremos de todo jeito, não dá certo, não dá certo. Vou dar um exemplo prático, para a gente entender. Às vezes a gente quer comprar determinada coisa. Um carro, por exemplo. Dá um exemplo. Aí você quer aquele carro, custa X valor. Aí você não tem aquele valor, você vai financiar aquele valor. Aí você vai lá, mas com a sua renda não é possível. Aí você vem e pensa, como é que eu posso acrescentar renda? Aí algum espertinho fala assim, você tem que ir lá no imposto de renda, quando você for declarar, e declarar que você ganha mais, porque aí chegando lá, eles dão o crédito para você. Aí você vai, faz a declaração, corrige, faz direitinho, leva lá de novo. Não, mas agora mudou os critérios, não é mais esse o critério agora é outro, diferente. Aí fala, vai lá e pede emprestado para alguém, aí no final pede um nome de alguém para comprar, que possa comprar para a gente. Se não é o nome, é o cartão de crédito, sei lá, alguma outra coisa. A gente fica insistindo numa coisa que a gente sabe que a gente não pode. Bom, aí pega o carrão todo feliz, como Deus é bom, misericórdia, que felicidade, né? Tá andando com o carro no nome do outro, passou no farol vermelho, aí chega a multa. Aí a multa vai para o nome do outro. Você podia dar uma passadinha aqui, chegou um papel aqui, mas eu acho que é para você. O que aconteceu? É o negócio do trânsito. Aí vai lá, uma multa, 10 pontos na carteira. Aí pensa assim, mas está no nome dele mesmo, né? Eu acho que não vou mandar o documento, não. A gente não manda o documento. Olha só. Ou então fura o pneu, rasga o pneu do carro, passa num buraco, rasga o pneu. Vai comprar um pneu, não tem dinheiro. Chega o dia de licenciar o carro, não tem dinheiro. Não podia ter aquele carro. Foi viajar, caiu uma pedrinha no vidro. Pique. Quanto é o para-brisa? R$2.500. Não pode trocar, não tem dinheiro. Vocês já viram um caso assim? E não é só com carro, com tantas outras coisas, né? Seja um televisor, um bem doméstico, às vezes uma casa, um apartamento do sonho, vai faz aquela coisa, mexe, movimenta a gente, pessoa, para integrar renda, para não sei o quê, porque trabalha fixo, vai ficar no nome dele, metade no nome da nossa mãe, e aquelas coisas. Nossa, meu Deus do céu. E a gente está batendo numa tecla que muitas vezes não nos pertence. Estamos batendo numa pedra que nós não precisaríamos estar ali, naquele caminho, naquela diretriz. Mas é tão difícil a gente entender, você não pode ter isso que você tem. Você não pode ter esse bem que você quer. Não é o momento, não é a hora, tenha paciência, devagarzinho você chega lá. Mas a gente muitas vezes não aceita, não entende. E às vezes se revolta com o Criador, porque Ele não nos atende. Mas, pelo amor de Deus, o que o Criador nos atende? Vocês estão curiosos para saber então? Quais são os pedidos que Ele nos atende? Ou pelo menos o processo anda lá do outro lado, sabe assim? Você encaminha um pedido, aí vai lá, chegou lá na repartição espiritual, chegou um processo aí, vamos olhar, um pedido, pedido.
Vamos ver aqui se a gente mesmo pode atender. Não, isso aqui precisa de alçada superior, nós não podemos atender. Aí manda para uma alçada superior, mas o pedido está andando lá dentro, o processo está andando lá dentro do nosso pedido. Falando assim para a gente se tornar mais claro, não é? Para a gente entender como é que funciona isso. Bom, aí, quais são esses pedidos? É mais ou menos que nem aqui. Existem certas coisas que alguns advogados e algumas pessoas querem pedir contra outras, ou contra o Estado, ou contra o governo, que não tem a menor legitimidade. Não passa em lugar nenhum. A primeira pessoa que vai examinar aquilo já manda de volta, não quer saber daquilo. Aquilo não tem menor relevância, não tem a menor importância, não tem sustentação para continuar. Então aí a gente faz aquele pedido, aí o pedido vai para a instância superior, porque aquela instância não consegue resolver, tem que ser a superior. Aí chega lá e fala, um pedido é muito grave, eu até poderia, mas é melhor a gente se consultar com seres ainda maiores. Aí manda para os auxiliares de Jesus, já estão lá na terceira ou quarta instância. Meu Deus do céu, e quais são esses pedidos? Se vocês não estão curiosos para saber qual que é, não querem nem saber? Não sei, mas pedir pelos outros também algumas bobagens também não vai, né? Tem que ser alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que é saúde. Então o nosso amigo está com cirrose hepática. Cirrose, está muito mal, está muito doente. Vamos pedir saúde. Vamos mandar para a instância superior, que manda para a superior, que manda para outra superior. Vai falar assim, mas não é ele que está pedindo, é a pessoa que gosta muito dele, que ama um amigo, um familiar, uma pessoa querida. Poxa vida, está pedindo com tanto gosto, com tanta vontade, está pedindo com tanto sentimento. Vamos fazer o seguinte, vamos atender. Pá, carimbão, atenda-se. Aí desce para a instância superior, vai vem a companheira espiritual para cá, traz um laboratório espiritual, põe lá na casa dele um dia especial, circunda, traz todos os equipamentos, traz tudo. E aí na noite anterior teve vontade de comer abacaxi cozido. Ele nunca podia imaginar para que ele ia comer abacaxi cozido. Aí ele comeu abacaxi cozido porque ele ficou com vontade, né? E dali os nossos irmãos arrumaram um jeitinho, curaram a cirrose hepática dele. Aí dias depois ele se sente bem, consegui comer, beber as coisas direitinho. Agora está chegando o final de semana, vamos comemorar? Aí ele vai comemorar o restabelecimento da saúde. Com o quê? Vocês já perceberam como é complicado e é delicado? Vamos imaginar que seja a gente, né, que está aqui, alguém pede alguma coisa, sei lá, para um filho, nosso filho. Olha, a esposa está pedindo pelo seu filho, ele está vivendo assim. Mas a gente já conhece ele de outros carnavais, de outros natais, de outras Páscoas, de outras comemorações. Ele já sabe quem é, já conhece. 50 anos nas costas, já conhecendo bem ele, muito bem. E a gente fala, mas se eu cobrir o cheque especial dele, o que vai acontecer? Daqui a alguns dias vai continuar do mesmo jeito. Mas vão cortar a conta dele no banco. Ele não tem mais sossego, coitado, não vai ter mais uma conta no banco, misericórdia. Quem é que pode viver nessa vida se não tiver uma conta no banco? Coitado, meu Deus do céu. E aí os pedidos vêm. O senhor tem, né, uma conta no banco, né? Tem. Eu também tenho. Aí vem os pedidos e a gente pensa, repensa. Então vejam a delicadeza que é alguns atendimentos que são difíceis. Vejam só como são difíceis. Porque muitas vezes o que é que vai acontecer? A gente não vai ajudar. Porque às vezes nós precisamos de um problema profundo, difícil, para que aquilo desperte em nós um sentimento de modificação. Não tem jeito. Talvez alguém esteja frustrado aí na plateia
imaginando assim, a gente vem aqui para buscar um consolo, uma ajuda, estamos vivendo uma dificuldade, um drama. Aí vem esse camarada, que ninguém sabe de onde que ele veio, essa praga, e vem falar essas coisas, dizendo que nem tudo eles podem atender. Mas vamos pensar racionalmente. Vocês não acham que o nosso Criador tem um interesse muito maior na gente do que picuinha? Do que coisinhas de menor importância? Ele não tem um processo de educação muito aperfeiçoado para nos empurrar para frente? E esse processo tem 3 letrinhas. 3 letrinhas. D-O-R. Através dessas 3 letrinhas, ele empurra a gente para frente. Então, o que nos cabe, o que nos basta? Observar que nós estamos vivendo um processo de educação. Demos causa? Muitas vezes não. Estamos assim meio que por um acaso do destino? Muitas vezes sim. Mas é porque existe uma razão profundamente associada a nós que nos faz viver esse processo educativo agora. Então, vamos amenizar, vamos diminuir, vamos melhorar, mas também vamos nos corrigir. Vamos buscar renovação. Vamos imaginar que nós precisamos trilhar outros caminhos. Mesmo na saúde, que é um sentimento de compaixão enorme que nós precisamos ter uns com os outros. Aliás, aqui na Terra, Deus tem tanto amor pelos filhos que encheu a Terra aí de condições pelas quais as pessoas vão aí atrás de medicamentos, atrás de cirurgias, atrás de consultas, atrás de um monte de coisa. Imaginem há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, ao tempo de Jesus. Eu acho que eu comi demais, estou com uma indisposição. Meu irmão, vai na drogaria São Paulo, compra um antiácido para você. 2000 anos atrás tinha isso. Imagine a misericórdia de Deus para nós, não é? Um antiácido, porque nós exageramos na comida. Dá um antiácido para esse infeliz, meu Deus do céu. Ainda não sabe a quantidade de comida que ele tem que comer. O que ele deve comer? Não sabe. Dá um daqueles, não sei como é que chama, que a pessoa bebe para diminuir aquele torpor do álcool, aquela coisa, aquela ressaca, sei lá como é que é, aquilo, engove. Fabrica um negócio desse para ele se sentir um pouquinho melhor, para ele poder trabalhar, para ele poder voltar ao equilíbrio. Veja o tamanho da misericórdia divina, vejam só o tamanho. Se nós tivéssemos um probleminha, uma gripe, daquelas mais singelas, uma gripe de bebê, sabe gripe de bebê? Deu banho, mas foi enxugar ele, deu um ventinho pela janela, assim, esfirrou. Tá gripadinho, tadinho, tá gripadinho. Essa gripe aí matava a gente. Essa matava. Vejam só. E agora dá um latinho assim, acho que vou dar alguma coisinha quente nele, vou agasalhar bem ele, dar um antitérmico. A gente vai assim, né? Tem tanto recurso que a gente nem sabe quantos a gente vai usar no bebê. Meu Deus, tá muito quente, vamos aliviar, vamos botar ele em infusão quente e fria para ele tirar a febre. Meu Deus do céu, quanto recurso a gente tem hoje para a saúde. Uma dor no estômago, não sabe de onde que é essa dor, meu Deus do céu. Aí vai lá, tira a chapa, ressonância, não sei o que, magnético, elétrico, eletrônico, sei lá. Bebe o líquido azul. Tem um negócio que bebe o líquido azul, não tem? Um exame que faz isso, né? Então a gente fica pensando assim, meu Deus, quanto recurso a gente já tem hoje? Tem um amigo, que eu não posso falar o nome dele, talvez vocês até conheçam. Ele me disse que uma vez precisou ir no Hospital das Crianças e tinha uma unha encravada. Aí eu fiquei pensando assim, quanto que ele deve ter pedido a Deus para sarar a unha encravada dele, né? Aí chegou lá, sabe o que o médico falou para ele? Vai no podólogo, no manicure, manda ele cortar sua unha, seu preguiçoso, medroso. Era homem, né? Que se fosse mulher nem tinha ido, mas era homem, por isso que ele foi lá, né?
porque ele imaginou que iam lá fazer uma cirurgia de altíssima envergadura, com um negócio a laser, ia queimar a unha dele, ia tirar a unha assim, indolormente, ele ia curar da unha encravada. Olha só. Vejam só, quanto recurso. Anestésicos, morfina, um problema grave que não tem solução, uma dor terrível. O nosso Criador autoriza na Terra uma morfina, que a pessoa toma às vezes em doses homeopáticas, né? A morfina é um negócio fortíssimo, nem pode falar em homeopatia, mas toma assim devagarzinho para ela poder passar um dia um pouquinho mais de qualidade, sem aquelas dores atrozes. Mas por que ela tem aquelas dores? Sorte ou azar. A gente já pensou nisso, né? Quer dizer que dor, doença, Covid, é tudo sorte ou azar. Vocês já pensaram nisso? Sorte ou azar? Coitado, que azar. Pegou uma fibromialgia, que azar. Imagine se nós dependêssemos de sorte e azar. Deus joga dados. Vamos ver. Serjão, vamos ver. Joga. Plá! E 0. Cheiro de dor. Não dá para tirar 0 no dado, né? É só 2, né? 2 ou 1? É 1. Se tivesse o 0, eu tirava o 0, mas não tem, então é 1, então tudo bem. Então vocês imaginam, se é isso, que é assim que funciona a providência divina? Então, muitos pedidos que nós fazemos. É preciso pensar sobre esses pedidos. Os pedidos que Deus nos atende são aqueles pedidos de ordem moral, espiritual. Olha, Senhor, a situação está muito difícil aqui, eu te peço muito apoio para que eu possa ter uma paciência. Se eu pudesse encontrar um caminhão de 16 metros de paciência, Senhor, lotado de paciência, lotado de compaixão, lotado de amor, para que eu pudesse compreender isso e seguir mesmo com essa situação. Então, pedir coisas assim que possam nos ajudar a viver a dificuldade. Se estiver ao seu alcance, meu alcance, se tiver o meu merecimento. Porque na Terra ninguém recebe o que não precisa, o que não merece. Nós já pensamos nisso? Mas o camarada merece morrer desse jeito. Nós não somos ninguém para julgar isso. É entre ele e o Criador. Nós não somos ninguém. Mas se as leis da criação autorizaram, quem somos nós para dizer o contrário? Estava passando embaixo de uma árvore. E aí, um macaco colocou uma pedra de cimento lá e caiu embaixo, caiu uma pedra de cimento de cima de uma árvore. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Caiu na cabeça da pessoa, a pessoa foi embora. Deu um tropicão na guia, bateu a cabeça, foi embora. Como é que pode? Fala, meu Deus, é assim que funciona? Será que é assim? Será que nós não temos uma supervisão? Já ouviram falar dos mentores, dos anjos guardiões, dos espíritos protetores? Já ouviram falar? Cadê o trabalho deles? Se é que a gente vai assim com sorte ou azar. Fui pegar o ônibus, ele veio tão na minha direção que passou por cima de mim, meu Deus do céu. Deu sinal para o ônibus. Eu ouvi falar, vamos relaxar um pouco, tá? Relaxar um pouco. Eu ouvi falar que um atropelamento de ônibus, somente 99% dos casos a pessoa morre. Só 1% salva. Aí um amigo meu falou, olha, então acho que a minha sogra foi 1%. Porque o ônibus atropelou ela e ela voou e caiu num banco de areia que tinha na calçada do outro lado da rua, de uma construção. E ela não sofreu nada. Não sofreu nada. Meu Deus do céu, 1% só salva. Olha só, esse anjo da guarda, esse aí é poderoso. Eu pedi esse aí pra mim também, viu? Vou pedir esse aí pra mim, porque um banco de areia, pra pessoa cair num banco de areia que o caminhão descarregou, fofinho daquele jeito, imagina só. Ainda ficou reclamando, ficou cheio de areia, precisa tirar areia, teve que tomar banho, meu Deus. Atrapalhou o compromisso dela. Onde que estava a cabeça daquele motorista para fazer isso naquela hora? 99% dos casos a pessoa não sobrevive. Agora vocês imaginam. Olha só. Então, o que nós precisarmos pedir, vamos pensar. Olha, está difícil conviver com essa pessoa, está muito difícil. Força, Senhor, eu preciso de força, preciso de coragem, preciso de paciência. Me ajuda, Senhor.
esses pedidos podem subir. Agora, tem uns que são assim, ó, já está com 90 anos, né, senhor? Você sabe que 90 anos são muitos anos bem vividos, né? Mas ela está tão forte ainda que ela fala, desacata a gente, não gosta da comida, não tem um jeitinho do senhor. Não é eu que estou querendo, não, mas eu estou perguntando, né, se é possível, né? O senhor levar. Aí o seu rei, vindo de luz, de amor, de bondade, mais de 90 anos, senhor. Aí qual o carimbão que chega lá? Tá! Qual que é o carimbão? Arquive-se. Fala, meu Deus, quantas preces eu já fiz. 25 anos aqui na minha casa, eu já fiz mais de 500 preces, todas elas foram arquivadas. Aí tem um dia que você fala assim, ai senhor, tá bom, eu me rendo. Me dê força, me dê coragem. Me ajude. Aí continuar firme nessa luta. 2 dias depois, não sabe o que aconteceu. Foi embora. Olha só a diferença. Vocês conhecem aquela história da uma parábola índia? Em que uma mulher detestava a sogra e aí a sogra foi morar com ela e foi procurar um dos... Vocês conhecem essa história? Nunca viram? Já viu? Mais ou menos? Vou contar rápido, só para a gente ter uma ideia. E aí a sogra dela, ela queria dar um jeito de acabar com a sogra dela e foi procurar lá um pitoniso lá, um cientista da época, para dar um chazinho da meia-noite para ela. Falou, não, menino, não é assim não. Se acontecer isso agora, todo mundo vai saber que foi você. O negócio é você dar isso aqui devagarzinho. E aí vem a dica, você tem que tratar ela muito bem, para ninguém perceber que você está dando isso aqui para ela. Ninguém. Aí começou a dar. E aí começou a tratar ela muito bem, ela por sua vez também percebia que ela era bem tratada, começou a tratar bem a nora, e aquela coisa foi indo, eles criaram uma amizade. Passou uns anos e falou assim, meu Deus do céu, e eu estou matando a mulher devagar, e eu agora estou gostando tanto dela. Foi lá para chamar o homem de novo, falou, meu Deus, como é que faz agora, meu Deus do céu? Ele falou assim, não, minha filha, eu estava dando para você, eram umas vitaminas para fortalecer ela, fica tranquila, ela não vai morrer não. Mas veja, mudou o comportamento, porque o maior problema que nós temos não é exatamente o problema, é como nós nos comportamos diante dele. Aí é que está a grande dificuldade. Tem um amigo que gosta de subir aqui a serra do Pico do Jaraguá de bicicleta. Ele não bate muito bem nos parafusos, mas compreensível. Ele quer ir, tem 70 anos, quer subir de bicicleta no Pico do Jaraguá. Você não vai comigo? Eu falei, eu vou, mas eu vou de carro, você vai com a bicicleta, né? Pegou Covid. Chegou lá, a sala cheia de gente, uma situação difícil, todo mundo lá, não conseguia respirar. E ele então, bem quietinho, fazia a técnica que ele aprendeu na bicicleta. Quando ele estava cansado, ele usava uma técnica assim de respirar bem devagarzinho, soltar bem devagarzinho. Aí fizeram o exame e ele falou, é impossível que o senhor não esteja ainda com o tubo do respirador. Como é que pode o senhor estar com esse nível de oxigenação e não estar com o tubo de respirador? Ele falou, não, doutor, é que eu ando de bicicleta. Não importa! Ele falou, não, doutor, eu tenho uma técnica. Quando eu ficava muito cansado, eu aprendi essa técnica. Eu preciso respirar bem devagarzinho, bem suavemente. Devagarzinho. Ia achando o ponto da respiração. E não ficava apavorado, porque quando a gente começa a sentir falta de ar, a gente começa a ficar meio apavorado. Não consegue respirar, eu tenho um bronquite, de vez em quando acontece isso. Eu tenho desconfiança que Deus desligou os registros de ar da terra, não é possível. Abre janela, abre tudo, vem aquele vento lascado e você não tem ar. E aí ele falou isso. Não, ou posiciona o respirador, não precisa, estou muito sossegado. Fazia a sua prece, sossegadinho, prece por aqueles que estavam ali e tal. E passou uns dias, saiu, foi embora. Então o problema não era o que ele estava vivendo, o problema era igual todo mundo ali. Mas a forma de encarar o problema, esse que é a chave do negócio. Todo mundo tem parente difícil, mas nem todos sofrem igual. Ou tem uns que nem sofrem com parente difícil. Não estão nem aí, nem ligam. Leva na brincadeira. Mas a gente não. Fala uma coisa e não gosta. Olha de um jeito que você não gosta. Move a perna de um jeito que você acha que é. Olha, meu Deus, tudo incomoda na pessoa.
Vai comer, faz barulho com a boca, incomoda. Tá dormindo, incomoda, porque ronca. Tudo incomoda. A senhora tem um desse lá? Não? A senhora também tem? Com certeza. Tem mais alguém que tem? Alguém assim? A senhora também tem? Meu Deus do céu. Tudo incomoda. Tem mais do que um minutinho? Acabou. É até as 8, até as 9. Então, vejam, é como a gente lida com a situação, é como a gente encara o problema. Essa que é a dificuldade, é aí que está a chave do negócio. Então, para uns, está assim preocupadíssimo em fazer com que aquela pessoa, sei lá, o mais rápido possível, fique longe da gente. Ah, está chegando feriado, ai, graças a Deus. Vou para o sítio na casa da minha irmã, vou me livrar disso aqui, vai. Só que não consegue entender 3 dias, depois está de volta. Parece que não refrescou nada, 3 dias não adiantou nada. 4 dias, 5 dias, uma semana. Então é como encara, então encher o coração de compaixão, encher de compaixão, encher de amor e pensar, meu Deus, eu preciso achar uma qualidade nesse ser. Preciso achar alguma coisa boa nessa pessoa. Não pode ser só coisa ruim, não é possível. Será que também eu não sou ruim? Será que não sou eu que sou encrenqueiro? A gente precisa achar uma direção, um caminho, uma diretriz. Então, quando formos fazer pedidos ao Criador, vamos pensar nessa direção. Pedidos para nos ajudar a crescer, a entender, a saber a razão pela qual eu talvez não esteja entendendo, Senhor. Por que isso? Esclarece o meu coração. Se for possível, se tiver ao meu alcance, a minha possibilidade, que eu possa resolver. Às vezes surge uma resposta inesperada. Vocês já tiveram essa sensação? Você está ali envolvido com aquele problema terrível, daqui a pouco você mesmo resolve. Fala, meu Deus do céu, nunca tinha pensado a esse respeito. Misericórdia. Resolve. Eu fiquei 20 anos atrás, de repente, uma coisa simples, que era tão fácil de resolver, eu não enxergava. Então, assim, ajuda a entender. Ajuda a compreender, ajuda a me resignar. Sabe esse tipo de pedido? Esses podem ser ouvidos, podem ser atendidos. Porque a gente fala pela boca, mas Deus não atende a gente pelo ouvido. Ele não vem para a gente e fala assim, olha, vou te dar uma fórmula matemática para você resolver isso. Não é assim que funciona. Então ele vem através do sentimento, do coração. Diz assim, tem um pouquinho mais de paciência. Talvez você não saiba, não consiga entender, mas essa pessoa está ligada a você há muitos séculos. Isso que você está vivendo não é nada diante do que aconteceu nos últimos séculos entre vocês. Não é nada. Sabe assim, aquele credor que assim, renuncia 99% da dívida e fala assim, ó, é 1.000, me paga 10. Aí menos 10 a gente paga reclamando. Vai se livrar de uma dívida de 1.000 e paga 10 e está reclamando. Sabe, assim? Então, é uma coisa assim que a gente precisa aceitar, entender e pedir ao Criador esta possibilidade. Quando a gente vem na casa espírita, não é? Ah, tem um familiar muito doentinho, está alterado, está nervoso, está lá vivendo um drama difícil. Senhor, se eu por acaso eu estiver com ele, ou se eu não puder estar, mesmo de longe, tranquilize o seu coração, abençoe os seus caminhos. Quando eu puder estar, que eu possa ter as palavrinhas certas, o sentimento certo, ou saber fechar a boca. Já repararam como a gente tem solução para o problema de todo mundo? Nós não temos solução? Qualquer coisa que me perguntar para a gente, escuta. Eu não vou falar da unha encravada, que essa eu já falei, mas olha, você não sabe o que é bom para queda de cabelo? Olha, eu já ouvi falar que se você passar babosa é bom. A gente tem solução para tudo. Para tudo, para os outros, para tudo, para os outros. É fácil arrumar a solução. Né? Mas e para a gente? Para a gente quer falar assim, ai Senhor, pode resolver esse probleminha que eu não estou entendendo. A gente quer que Ele resolva o probleminha para a gente. Fala assim, mas eu não posso resolver por você, porque senão você nunca aprende. Então, você vai aprender. Você vai entender e você vai aprender. Olha só que coisa que nós podemos, aonde nós podemos chegar.
Então, a ideia básica que todos nós precisamos é essa: saber pedir. E quando a gente fala de saber pedir, nós estamos, obviamente, falando coisas pedidos relacionados à nossa evolução, à evolução do nosso semelhante, e pedidos relacionados à nossa educação moral. Esses pedidos têm muita chance de serem atendidos, de serem prosseguidos, né, adiante, de darem para a gente prosseguimento. Mas escuta, a gente atende o seu pedido, mas não tem nada que você possa oferecer para a gente assim de compaixão, de misericórdia, de amor. Você nunca fez nada assim em favor de alguém. Também tem esses, né? Tem alguns pedidos que eles atendem, mas no sentido meio para que atender um pedido de uma pessoa que é muito importante para eles aqui na Terra. Sabe aquela pessoa operosa, que ajuda, que favorece, que essa pessoa operosa, essa pessoa é importante aqui na Terra para o plano espiritual. Então, olha, eu estou sem vontade nenhuma de ir na casa espírita hoje. Será que o senhor não podia me dar uma dorzinha de barriga? Porque pelo menos eu tenho uma desculpa, né? Para falar que eu estava com dor de barriga e não podia ir, né? Você vê que a gente não ia falar assim, né? Porque é meio grosseiro até. Mas, essas pessoas importantes, eles preservam essas pessoas importantes. Então, antes da gente pedir, já viram essa história? Os Espíritos falam isso. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um pedido, a providência divina já sabe, já tomou providência, já realizou tudo que podia. Na rua, no ônibus, é um acidente. Aí nós que somos prudentes pensamos assim: eu não sou médico, eu não posso resolver nada disso, mas eu posso pedir: Senhor, dê um apoio a essa pessoa. Ajuda as pessoas possam chegar na hora certa, o socorro certo, levar para o lugar certo. E aí os espíritos estão lá olhando para a gente assim, já estão tudo quase indo embora, assim, com as coisas na mão, indo embora. Olha, ela está fazendo uma prece para ele. Nossa, que bonitinho, né? Mas a gente já fez tudo. Não tem problema, mas foi bom, foi bom. Vamos pegar essa energiazinha aí e guardar, armazenar para um outro caso que a gente precisa atender, né? Vocês já repararam que tem pessoas que sofrem um negócio que vai parecer um negócio terrível e no fim desdobra de um jeito curioso. Acidente. De repente a pessoa que está lá vai atender lá, um médico está passando por ali. Aí ele faz os primeiros socorros, quando chega na ambulância, a pessoa já está mais ou menos encaminhada, com os primeiros socorros já realizados. E às vezes a gente não consegue, né? Não consegue entender, meu Deus. Então, Jesus já dizia que não é pelo muito pedir, mas pela qualidade do pedido. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque a maioria de nós são pedidos inoportunos. Sabe aquela criança que foi rebelde o ano inteiro, chega no Natal e quer o presente, o melhor presente, foi rebelde, não fez nada que o pai e a mãe pediu, foi mal na escola, não quis estudar, não fez nada, malcriação, doidada, fazer tudo que queria. Aí no Natal ele quer receber o presente que ele pediu. É mais ou menos assim. Estou fazendo um paralelo, nós que temos mais de 500 meses, antigamente a gente tinha isso. Hoje em dia, né, as crianças nem impedem, falam, olha que eu comprei para você, deixa aí. Eles fazem assim hoje em dia, é barato. Deixa aí, põe aí. Nossa, mas quando você era pequenininho, você adorava um macaco peludo. A mãe comprou um macaco peludo agora. Mãe, por favor. Nosso tempo, o macaco peludo, meu Deus do céu. Abraçava, dormia com ele, queria brincar com ele, dava café para ele de manhã, queria levar ele na escola. Não pode levar na escola. Hoje eles falam assim, deixa aí. Não é assim? É mais ou menos esse filho aí. Ele pede as coisas, mas ele não tem merecimento nenhum. Nem todos que dizem Senhor. Tem gente que disfarça, né? Gosta de disfarçar, assim, para dar a sensação de que está sendo operoso nas coisas, né? Gosta de conversar, né? Fala bastante. Faz até exposição nas casas espíritas. Esses aí são os perigosos. Esses aí são terríveis. Só fala, né? Fala, né? Mas não tem coragem de pedir nada. Não pedir nada. Primeiro a gente se conforma. Fala assim, olha, eu não posso pedir nada. Eu sei que eu vou comprar, eu estou sossegadão. Tá certo?
estou sossegadão. Se chegar lá tiver alguma coisa que eu não posso dar palestra no umbral, porque ninguém quer ouvir, né? Porque se quisessem ouvir já não estava mais no umbral, não é mesmo? Então eu vou ter que me resignar lá, sei lá, eu não gosto de jogar dado, dominó, não gosto de jogar baralho, né? E essas coisas, eu penso, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Talvez eu venha para casa espírita. Talvez eu venha. Mas também não quero também ir para casa de ninguém, influenciar ninguém, fazer nada contra ninguém. Vou na casa espírita para ver se eu me enturmo um pouquinho, mas já estou resignado. O que vier a mais para a gente já pode se servir assim como aquela, como é que a gente pode ser, como uma referência boa, né? Um prêmio de consolação. Que vier a mais para nós é lucro, né? Não vai para um umbral, não. Bom, fica aqui na beiradinha, a hora que precisar de alguma coisa a gente chama. Aí fica na beiradinha do umbral. Ó, tá precisando de alguém lá na Terra, vai ter uma guerra lá, reencarna lá no Oriente Médio. Aí a gente reencarna aqui no Oriente Médio. Chega aqui pequenininho, uma arma aí para você aprender a defender o país, não sei o que para você. Aí agora, né? Mas a gente tinha espírito bélico num lugar que não tinha guerra, agora a gente vai sentindo na pele como que é, né? Aí a gente passa resignado, reencarnação pequenininho e tal, volta. Posso continuar aqui sentadinho aqui nesse muro da divisão, né? No muro da divisão entre o umbral e o nosso lar, por exemplo, tem um muro lá de divisão, né? Fica sentadinho ali na porta. Volta lá para a terra, vai lá para o Brasil. Precisando muito de você no Rio de Janeiro, tem umas elevações lá de terra que estão muita moradia, você precisa morar lá para ajudar o povo lá a construir, a carregar água, cimento, essas coisas. Reencarna no Brasil, né? Reencarnação pequenininho, volta de novo, senta lá de novo, posso continuar aqui? Pode, sossegadão, pode ficar aí. Olha, resolveram dar um pouquinho de compaixão, tiveram um pouquinho de compaixão de você, então agora você vai nascer, vai nascer na Noruega, né? Na Noruega, ficar lá sossegadão, vai aprender um pouco na escola, vai viver um pouquinho mais, vai sentir o gostinho que tanto você menosprezou, né? Porque a gente tem uns gostinhos que a gente menospreza tanto, né? Umas coisas assim. No nosso Brasil, por exemplo, ai como a gente reclama do nosso Brasil. E o nosso Brasil é uma mãe para o resto do mundo. O nosso Brasil talvez seja um dos melhores lugares que a gente pudesse estar nesse instante, porque pelo nosso merecimento, eu não sei, talvez a gente estivesse a 2.500 quilômetros da França, um país chamado Ucrânia, talvez a gente estivesse lá. Sabe aquela aflição de você estar dormindo e de repente treme assim a sua casa? Aí você vai ver ter metade da casa caída, outra metade de pé. Misericórdia, meu Deus do céu. A gente reclama tanto do nosso Brasil, tem dificuldade. Mas se a gente considerar, nós somos um país novo, se a gente considerar, a maioria de nós ainda não consegue cuidar da própria casa. Como é que a gente vai querer ter alguém que vai saber cuidar de 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo, do mesmo jeito? Não temos ainda alguém assim. Então é preciso ter compaixão e fazer a nossa parte e seguir. Talvez daqui umas 3, 4 encarnações aí já esteja melhor, tem pessoas mais capacitadas, em condições, que possam ajudar melhor, né? O nosso país está cada vez mais bonito, mais florescente, mais alegre, com menos sofrimento, com menos dificuldades, com menos problemas de saúde, com mais condições eficazes, seguras. Mas ainda tem que entender isso, não é? Quando a gente fala em tom de brincadeira até, daquelas dificuldades financeiras, daquelas coisas, a maioria de nós batemos tanto a cabeça para hoje ter um mediano equilíbrio financeiro mediano. Até porque se mexer demais a gente também desequilibra. Então não pode ter que ser mediano, assim meio, né? E hoje que a gente está conseguindo isso, depois de quantos anos? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma excelente semana, excelente fim de semana. Não percamos as esperanças. Aqui a casa chamam pessoas muito competentes. Hoje, assim, depois do carnaval não tinha mais ninguém para vir, então eles me chamaram com os que eu vim, tá bom? Muito obrigado pela paciência.